coisa básica. Bruno, vamos começar com você, primeira coisa básica. O que é gestão de terceiro e qual a importância desse cara hoje no nosso cenário que a gente está vivendo? Boa. A importância vem crescendo cada vez mais, né? A gente vê o quanto esse mercado vem ganhando força, porque as empresas estão cada vez mais dependendo de fornecedores. Então, qual é a média, grande empresa que não tem uma cadeia de fornecedores ali forte e que precisa deles para sua operação? Ter a gestão de terceiros é controlar os riscos envolvidos nessa terceirização. Será que, de fato, o fornecedor está cumprindo com as suas obrigações trabalhistas, segurança do trabalho, questão financeira, meio ambiente, reputacional e por aí vai? Tudo que for risco da terceirização, a gestão de terceiros termina assumindo. Claro que é muito amplo, não dá para a pessoa conhecer a fundo de tudo. E é por isso até que a gente termina sendo especialista diretamente nesse tema. Perfeito. Mas a gente pode controlar aqui questão trabalhista, INSS, FGTS, férias, pagamento de salário, pagamento de horas extras e por aí vai. Questão de segurança do trabalho, verificar se de fato o funcionário está apto para prestar aquele tipo de serviço, se ele tem os treinamentos para subir em altura, eletricidade, espaço confinado, por aí vai. Questão do meio ambiente, se aquela empresa atende os requisitos do meio ambiente, tem alvarás, tem certidões do IBAMA e por aí vai. E questão também financeira, será que aquela empresa realmente está saudável financeiramente? Será que ela tem um bom balanço, um bom DRE, uma boa lista de clientes, um bom faturamento? Então, isso é que traz a gestão de terceiros para que a gente possa apoiar os nossos clientes a olhar com foco nos fornecedores para, de fato, diminuir o risco. Perfeito. Terceirização, Alex, mais do que nunca tem se tornado algo estratégico nas organizações. E as empresas que pensam em fazer essa gestão, né, da maneira que ela precisa ser, elas acabam tendo um diferencial, né? Então, em relação à exposição da marca delas, em relação à exposição do patrimônio, a parte financeira da organização. Então, é muito importante cuidar dessa área, né, de gestão. Então, era uma pergunta que muita gente deve ter curiosidade. Falou, pô, gestão de terceiro. Esse terceiro, né, cabeça de muita gente pode interpretar coisas diferentes. Eu vou me explicar. Imagina que você é da área de compras, por exemplo, você contrata um fornecedor logístico. Isso. Esse cara, teoricamente, é um terceiro. Vamos supor que você ainda é da área de compras e você contrata, por exemplo, um facilities, certo? Um serviço de portaria, segurança. Esse cara também parece um terceiro. Isso aí. Você pode contratar um BPO, né, de RH, ou seja, você vai terceirizar a sua folha de RH. Mas você também pode contratar, que não deixa de ser um terceiro, um fornecedor que te venda, vou dar um negócio bem aleatório aqui, vende pneu para você. Esse cara é um terceiro também, só que ele vende um produto para você. Nos outros exemplos que eu dei, é um serviço que está sendo executado dentro da sua empresa e no outro, um serviço que está sendo executado fora. Aí acho que vai a grande pergunta. Comprar um produto, que é um terceiro, porque vai fazer parte do teu produto original, inteiro, que você vende no mercado. Contratar uma coisa que se executam dentro da sua empresa ou contratar um serviço que executa fora da sua empresa, é tudo gestão de terceiro, tudo está nessa mesma lógica, tudo tem esses mesmos riscos. Como que vocês enxergam isso? Depende. Depende na linha de... Nem todos trazem todos os tipos de risco. Tem fornecedores que trazem risco diversos. Quando você fala assim, vou contratar um BPO de facilities. Poxa, vai ter aquele funcionário ali, uma equipe de funcionários de limpeza, por exemplo, trabalhando de maneira dedicada ao cliente. Então, ali é todo tipo de risco envolvido. Tem o risco de acidente, se tiver um acidente ali, a responsabilidade é da contratante. Tem o risco trabalhista, se tiver um processo, vai acionar. Tem o risco financeiro, se aquela empresa falir, vai deixar a operação na mão, por aí vai. Agora, quando eu vejo, por exemplo, um fornecedor de pneu, como você mencionou, ele não vai ter um risco trabalhista. Você está comprando um produto. Você não está comprando um serviço. É isso aí. Ele também não vai ter um risco de segurança do trabalho. Os funcionários estão na própria instalação da contratada. Não vai ter um risco de acidente. Não vai respingar em cima da contratante. Agora, pode ter um risco financeiro. Imagina que eu sou uma montadora de carro e se aquele pneu para de ser fornecido. É isso aí. Eu tenho que acompanhar aquele prestador de serviço, de venda, a lei do produto, para ver se de fato ele está saudável financeiramente. E meio ambiente, por exemplo, que você falou que ESG é uma pauta muito forte. Também. O ESG, mesmo comprando um produto, o ESG pode espirrar também. Vai que aquele pneu ali está gerando um CO2 incrível para, né, na fábrica quando está sendo produzido, pode sobrar para você, montadora, falar que você contrata itens no teu carro que estão agredindo o meio ambiente. Pode sim. Tanto é que se a gente vê aquelas matérias que saíram esse ano ainda, de tal empresa tem trabalho escravo, algo assim desse tipo, se a gente for investigar, não é a empresa de fato, é o fornecedor que prestou até um serviço pequeno às vezes, mas a matéria já sai lá bem grande, dizendo que aquela contratante é que tem.
Então, de fato, a responsabilidade é bem grande. E aí tem outro caso que eu dei, que é você contratar um serviço que se presta fora da sua organização, como um BPO de contabilidade, né? Um escritório de advocacia, por exemplo. Você contrata um escritório de advocacia do seu jurídico. É um terceiro que está prestando serviço, mas ele não está dentro da sua empresa. Certo? Certo. E aí também muda um pouquinho o risco, a análise aí o que tem que risco fazer é de menor gestão. ainda, porque normalmente aquele BPO atende vários clientes, vários contratantes. Então termina que o risco é compartilhado e não tem uma dedicação exclusiva. E aí nessa linha aí, vocês ou cuidam de todos, vocês têm clientes em todas essas partes, ou majoritariamente está mais consolidado em um desses 3 tipos? A gente tem clientes de todos os segmentos hoje, e cada cliente define qual é o fornecedor que tem maior risco para verificar o que vai ser monitorado. Perfeito. Então, eles não monitoram todos os seus fornecedores. Perfeito. De fato, a gente faz classificação de risco para definir quais que serão monitorados. Eu diria que já faz parte do trabalho, né? Já é o início do trabalho, primeiramente entender qual fornecedor apresenta risco. Isso, Então, mapeamento. né, o trabalho de gestão de risco com terceiro já inicia daí, né? Saber o que é que eu tenho que me preocupar mais, o que é que eu tenho que me preocupar menos. Perfeito. Quando a gente fala dessa questão que você está trazendo, eu penso muito na questão da cadeia de valor. Né? Então, quando a gente fala de um fornecedor, por mais que ele seja pontual, mas eu preciso entender que empresa é aquela que eu estou me relacionando. Né? Então, você falou, poxa, esse produto, será que ele é fabricado respeitando as normas ambientais? Né? Será que a empresa respeita também todas as normas em relação à governança e tudo mais? Então, isso é bem importante. Dentro dessa primeira fase assim, de estruturação de uma gestão de terceiros mais completa, com análise de risco, do completinha, já faz essa segmentação. E aí você tem eventualmente clientes que pode ter produtos nessa lista de terceiros como um cara importante a ser monitorado, e em outras vai cair só terceiros de serviço. É isso que acontece? Exatamente. Entendi. Depende até do foco também, né? Infelizmente, ainda é comum, Alex, muitos clientes procurarem a gente em cima da dor. Então, qual é a dor que o cliente está sentindo no momento? Às vezes é um volume excessivo do processo trabalhista, então ele vai querer focar só em fornecedores que trazem um risco trabalhista. Então depende muito da situação. Perfeito. São 2 pontos que a gente tem trabalhado, né? São empresas que às vezes, né, só vêm quando já levaram, né, um revés muito grande, então já estão aí com cheio de processo, já estão com a situação... saiu uma notícia, né, mortes, acidente, ou então empresas que só aderem porque são obrigadas contratualmente por conta de outra organização. E o trabalho que a gente tem feito é a conscientização de que a gestão de risco com terceiros é algo que pode apoiar a estratégia da empresa, é algo que pode fazer com que sua empresa se diferencie no mercado, né, e colher vários benefícios disso. E agora que a gente já entendeu quem são os terceiros, essa priorização, a gente está imaginando que dentro das empresas... que vão fazer a gestão de terceiro dos seus fornecedores, devido à importância do tema, está saindo de uma coisa mais informal, de uma coisa mais aleatória, digamos assim, de dentro da empresa, para se criar quase que a função especificamente dessas pessoas lá dentro. Já não é um negócio, acho que fulano vai fazer, ou não, acho que veio aí e tal, pede fazer. Não, agora já está surgindo a lógica de terem funções específicas. Já existem essas funções na empresa, o que fazem essas pessoas que já estão sendo dedicadas para a gestão de terceiros? Existe, mas a gente vê que ainda tem um bom caminho a ser percorrido. Se a gente olhar para trás, a Benhoff começou a prestar serviço em 2003. A gente foi a primeira empresa a prestar serviço lá atrás e ninguém fazia. Porque não se tinha tanto dor de cabeça com terceirização. E lá atrás a gente só tinha um cliente, 2003. Até 2008, a gente continuou com um cliente, 2008 foi que a gente pegou o segundo. 5 anos aí. As pessoas não tinham percebido ainda a importância de fiscalizar seus fornecedores. E eu diria que 2015 foi que, de fato, começou a criar mais essa conscientização. Perfeito. Só que as empresas perceberam a necessidade, mas não se atentaram que tinham que estruturar primeiro a sua área também. Isso, alguém tem que cuidar disso. Quem também, vai cuidar? É isso. A gente já viu casos, Alex, da pessoa que ficava à frente, ela também ficava responsável por várias atividades, e uma delas era representar judicialmente a empresa. Ela vivia viajando, não tinha tempo para dar dedicação aos fornecedores, aos relatórios, e não conseguia gerar foco, consequentemente não tinha o resultado que poderia ter. Acabava trabalhando mais de forma reativa, né, indo lá representar a empresa do que gastando tempo. No fundo, você tinha a agência popular, só trabalhava na bucha. Na bucha. Só trabalhava o prazo é esse, aquilo que é urgente, só ia no urgente. Entendeu? Então a gente percebe que de 2015 para cá as empresas começaram a perceber a necessidade de fazer, mas ainda falta essa ideia de amadurecer a sua estrutura, a sua área interna, ter pessoas focadas nessa atividade. A gente conversa bastante. Numa empresa, tudo que é importante tem um dono, né? Então você olha, marketing de uma empresa é importante, cara, no mundo de hoje é super importante. Tem um dono, né? Tem um gerente de marketing, tem um gerente, tem um head, tem alguém que está ali conduzindo, né? Você olha para o setor financeiro, para o setor de RH, todo mundo tem um dono. Então,
se a empresa ela passa a olhar para essa, né, gestão dos terceiros como algo importante, como algo estratégico, e realmente vai trazer redução de passivo, né, vai trazer uma melhor imagem, cara, não faz sentido não ter alguém que a gente chama de dono da bola. Né? Alguém que, cara, vai puxar o tema, que vai levar, vai disseminar a cultura dentro da organização, né? Vai envolver as pessoas, vai mobilizar a galera. Então, é algo que a gente sempre aconselha. Cara, vai começar, o trabalho vai ser sério, vocês vão querer fazer a coisa acontecer, precisa ter um dono. Você acha que lógico, primeiro também acho que tem outra coisa importante, né? A gente pensar qual o tamanho dessa empresa, né? Que, por exemplo, está contratando, né, a Bernhoff aqui para fazer uma gestão. Deve ser empresas que têm um porte maior do que empresas de porte menor, certo? De médio a grande porte, médio a grande que porte. normalmente tem um volume terceirizado e aí tem um risco maior. Que E de fato contratam mais. Perfeito. Mas a gente tem clientes, curioso isso, com até 3 fornecedores só. Mas eles já tiveram a dor que eu falei, né? Um volume grande de processo, mesmo sendo só 3 fornecedores, e são contas normalmente milionárias. É muito melhor fazer um trabalho preventivo, muito mais barato e ter essa segurança. Mas, de fato, quem procura mais são empresas médias e grandes. Pensando em empresas de grande porte, qual que é a importância, então, numa empresa grande, que tem muita gente, você ter um profissional dedicado? Na prática, você vai lá, importante a gente já sabe, aqui é meio óbvio, né? A gente tá fazendo aqui o bate-papo sobre isso, vai falar que é importante. Mas por que é importante? Esse cara traz, por exemplo, mais retorno financeiro, se tiver uma pessoa dedicada? Boa. Um ponto que acho que é importante falar, Alex, muitas empresas a gente vem acompanhando, como o Bruno já falou, né, há mais de 10 anos e tal, esse processo, quase 20 anos. O que a gente percebe é que muitas empresas, quando trazem para uma consultoria esse trabalho de gestão de terceiros, elas depositam toda a expectativa para que tudo aconteça. Então, vou dar um exemplo. Parte do trabalho da gestão de terceiros é avaliar a documentação das empresas, como o Bruno mencionou. Perfeito. Cara, isso aí a gente tem expertise, a gente tem a consultoria, a gente tem profissionais para lá. Só que assim, quem é que garante que o fornecedor vai entregar essa documentação? E aí é um trabalho que realmente precisa de toda uma estratégia de comunicação, de engajamento, de follow-up. Então, a gente tem orientado essas empresas a, cara, é preciso que isso parta de vocês. Então, assim, independente se existe Bernhoff ou não no processo, uma consultoria ou não, esse cara estando lá, ele vai mobilizar o fornecedor, o gestor de contrato que está ali dentro, né, está se envolvendo mais diariamente, acompanhando a operação no dia a dia. Então, é uma figura que vai ter vários papéis, né, e isso exige várias competências, mediação, engajamento do pessoal e tudo mais, sabe? Então... Porque, no fundo, uma coisa que todo mundo, de forma errada, pode pensar é falar, rapaz, isso aí, se eu fizer ali uma vez por mês ali, puser para alguém fazer, dá para resolver. E o que vocês estão trazendo essa questão de conscientização não, na verdade tem trabalho, workload, né? Vamos falar, tem um workload de trabalho de sobra em grande empresa para ter 1, 2, 3, 4 pessoas trabalhando full time nisso e mesmo assim vai pesar a carga de trabalho dele. Isso. O cara não vai ficar ocioso. Acho que o medo de muita gente é falar, não, se eu vou criar uma vaga, eu quero ficar ocioso, né? Não fica. Porque todo mês tem funcionário novo sendo admitido, sendo demitido, tem novos fornecedores iniciando o processo, então tudo isso conta. Agora, essa ideia de ter 1, 2, 3, 4 pessoas vai depender muito também do tamanho, do volume de fornecedores que serão monitorados. Do volume e do risco, talvez, que você comentou, né? Isso, do risco que vai ser acompanhado. Exatamente. Isso aí. Porque a gente vê hoje clientes que tem uma pessoa e dá certo. Por quê? Porque o foco é especificamente aqueles fornecedores, aquele risco que aquela pessoa consegue dar conta. Risco. Agora, a gente tem outros clientes que tem 5 pessoas no time. Por quê? Porque tem 60, 70 mil vidas terceirizadas, um volume gigante. Então, de fato, precisa de mais gente ali para dar conta daqueles fornecedores. Perfeito. Melhor investir uma horinha fazendo reuniões proativas com fornecedores para tentar mediar uma pendência, alguma documentação não entregue, do que estar gastando um horário na justiça do trabalho. Exatamente. E a dor de cabeça que né? Eu tenho certeza absoluta que empresas de qualquer segmento vão ter dores com seus fornecedores de risco. Isso eu não tenho dúvida. Então, essa pergunta seria uma pergunta ingênua de minha parte. Mas a pergunta é, por um acaso, vocês já perceberam que tem segmentos que têm o maior risco que acumula mais? Vou dar um exemplo aleatório. O varejo é mais pesado porque como tem muito ponto lá, é muita distribuição, esse cara é mais arriscado do que um cara de serviço, por exemplo, uma empresa de tecnologia. Vocês já conseguiram perceber isso no mercado? Na questão trabalhista, varia muito em relação ao volume. Aquelas empresas que têm volume de terceiros maior, termina tendo também uma dor de cabeça maior. Perfeito. Mas na questão de segurança do trabalho, tem. Por exemplo, quando eu vou para uma mineração, quando eu vou para uma construção civil, são segmentos que existem muito riscos ali de acidente.
Já quando eu vou para um varejo, não tem tanta gente trabalhando em espaço confinado, em altura, em eletricidade, essas coisas, entendeu? Então, dependendo do segmento, para a segurança do trabalho, faz uma grande diferença. Acho que aí você respondeu bem a minha pergunta, que é, na verdade, sim, existe alguns segmentos que têm diferenças entre segmentos, porém, não é no todo, e sim no específico, né? Exatamente. Você vai falar, segurança do trabalho tem um segmento. Operação de processo trabalhista tem outro segmento. Operação de imagem e de sustentabilidade é para outro segmento. Acho que é bem por aí, né? Exatamente. Cada tipo de risco identificado na gestão. Então, perfeito. Né, o setor de energia também, né, instalações, telecomunicações. Então, perfeito. Acaba sendo também um fator que demanda bastante. Até, por exemplo, empresas que têm tanto instalação, né, e aí de postes, de toda a fiação, tem o risco lá de tanto de segurança do trabalho quanto do próprio profissional. Tem também empresas de call center, né, que acaba tendo também muito risco por conta da movimentação ali do pessoal. São empresas que têm um efetivo gigantesco. Então, e uma cultura também, né? O pessoal tem uma cultura forte de colocar processo trabalhista no call center. Exatamente. Então isso termina sendo levado em consideração quando a gente define o risco. Perfeito. Eu já vivi discussões, debates de anos e anos de business aqui, né? Boa. Sobre áreas de inovação, sobre a área de inteligência de mercado, sobre a área de projeto, sobre a área de estratégia, que são áreas, digamos assim, que não são tipicamente obrigatórias em todas as empresas, né? Uma área obrigatória em toda empresa é a área financeira, a área comercial, né? Cara, não existe nenhuma empresa que não tenha área financeira e comercial, né? Por exemplo, dificilmente não vai ter marketing, hoje dificilmente não vai ter tecnologia, mas áreas como estratégia, inovação, projetos, inteligência de mercado, são áreas que a empresa pode ter ou não. E aí sempre vem a dúvida. Cara, onde que eu plugo a área de inovação? A inovação responde para o presidente, eu tenho que estar na área comercial, vai ter inteligência de mercado. Na inteligência de mercado eu vou pôr debaixo do comercial? Não, debaixo do marketing. Não, põe debaixo do presidente. E aí fica aquela briga, da onde que eu encaixo a área de inovação? Ela tem que ser independente, senão se eu puser com marketing já vai enviesar, é melhor que esse cara esteja colado no desenvolvimento do produto. E no fim, não tem resposta certa. A minha pergunta para vocês é, em gestão de terceiros, tem uma área certa de plugar o cara? Onde que o pessoal está colocando? Você já respondeu também, tá? Já chegando na resposta direta, também não tem resposta certa. Mas o que a gente entende, quando fica em suprimentos é aquela área que tem muito mais poder perante os fornecedores. Foi suprimentos quem colocou aquele fornecedor, é suprimentos quem conseguem substituir facilmente aquele fornecedor e não termina tendo uma força maior em cobrar do fornecedor também que ele realize o seu papel. Então, a gente vê que suprimentos termina sendo o melhor resultado, mas não tem uma resposta certa. Por quê? Já vi dando muito certo em jurídico, em facilities, segurança do trabalho, RH, auditoria interna, várias áreas. O mais importante, de fato, é essa ideia de ter um dono, ter uma pessoa ou uma área responsável que vai ficar à frente ali sempre que necessário. Perfeito. Eu gosto muito também quando fica em RH, porque o RH ele entende do risco de maneira até mais técnica, sabe? Por exemplo, quando eu falo assim, o DSR sobre as horas extras não foi pago. Muita gente não sabe nem o que é DSR. DSR para RH, DSR. Já entende do risco necessário ali. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então termina tendo mais afinidade. Mas é mais efetivo mesmo quando fica em suprimentos, porque termina tendo mais poder. Acho que meu comentário sobre isso, curiosidade aqui pensando, talvez, né? Eu estou apenas pensando num trabalho de dia inteiro com essa área, talvez a lógica esteja ligado novamente à questão do diagnóstico de risco, o tipo de risco que vocês tenham falado, né? Porque como eu perguntei do setor, você fala, varia para o setor, legal, é isso mesmo. Talvez é isso, você pegar um lugar que o risco claramente identificado na empresa é tão forte de ser trabalhista, isso deu uma tendência a falar, puxa, talvez se ficar no RH... O jurídico. Ajude, porque o risco é muito trabalhista. Agora vou pegar o jurídico. Identificou muita questão de risco contratual, muita questão de risco legal, muita questão de risco de meio ambiente, de NDA, vazamento de informação. Puxa, talvez jurídico seja a melhor hora para pôr, né? Não, o risco está muito ligado à operação, está muito ligado. Esse cara talvez seja na área de compras que a gente tem que pôr. Mas acho que isso eu captei do que vocês responderam. Uma outra coisa que eu captei foi, é fundamental de alguma maneira que a área que fique responsável por essa função, ela tenha uma autonomia de decisão perante o fornecedor. E acho que por isso que você falou que a área de compras é tão importante. Porque se a área de compras tem a chave, brincando aqui, de comprar ou não comprar, de contratar, de desfazer o contrato, porque o cara fala, quero o contrato, não deu certo, eu troco de fornecedor e está na área de compras, automaticamente esse poder de barganha da área de compras torna a função de gestão de risco mais efetiva.
Eu acho que é bem por aí, né? O poder de barganha que a área tem versus a especialidade na maior questão de risco. Esse é um ponto bem bacana, porque tudo vai em relação à informação que chega também para as áreas, né? Então, se o tema de risco com terceiros está sendo um tema relevante e que a área de operação tem acompanhado e tem reportado ao jurídico, e tem reportado à área de suprimentos, essa informação chega. E aí a área de suprimentos vai poder trabalhar em cima. Agora, se o tema, o risco que é gerado pelo fornecedor, ele não é tido como relevante dentro da organização, a informação acaba não chegando. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é importante que todas as áreas elas percebam a importância e se conectem em relação a esse tema, justamente para trazer força. E aí, pegando o gancho que você falou, eu acredito que a área que está sentindo o calo maior é a que vai puxar. Então, se eu sou um gerente de uma área jurídica e eu preciso reduzir a quantidade de processos trazidos por terceiros, cara, eu vou em busca de uma solução. Cara, o suprimento está fechando muito contrato com a empresa que está quebrando. Cara, eu vou atrás de uma solução. Então, acho que vem... Você sabe que é perfeito, Almir, muito bem colocado, porque, no fundo, dando outro exemplo, já ligado aqui no ambiente de compras, né, de suprimentos, que tem essa divisão, às vezes, de ficar perdido, é cadastro, né? Que impacta, inclusive, a questão de gestão de terceiros, né? É por onde começa, né? Por onde começa. Gestão de terceiros também impactada pelo cadastro do produto, do serviço, etc, etc. O NCM, a prestação, que tipo de contrato que tem, o cadastro dos fornecedores ali. E aí é curioso, porque acontece a mesma coisa, né? Você fala, cara, às vezes a área de cadastro, o cara do cadastro está dentro do jurídico, às vezes está dentro do tributário, às vezes o cara está dentro de compras, mas alguém tem que cuidar do cadastro. Né, cara? Até para sinalizar o risco. A gente vê, às vezes, Alex, o fornecedor é de risco, não inicia na monitoria, no controle, e daqui a 6 meses está gerando passivo trabalhista. Mas por que ele não iniciou? Porque no cadastro daquele fornecedor não sinalizou que ele seria de risco e não incluiu ele na monitoria. Perfeito. Então, de fato, o cadastro é super relevante quando a gente fala de gestão de terceiros. Talvez, apesar de ter sua grande diferença entre as duas funções, sejam até funções que alguma empresa possa ver sentido em estar debaixo da mesma hierarquia, né? Por exemplo, compras com cadastro e gestão de terceiros, meio funções ali que tem sua conexão, né? Que ajuda, dentro da mesma diretoria, dentro da mesma diretoria, isso que eu estou falando, cada um no seu papel. Sim. Mas a gente vê isso em algumas empresas. Tá vendo isso? Sim. Isso faz sentido na minha cabeça aqui, faz um bom sentido. Agora, toda essa coisa nova que a gente está discutindo, surgimento de uma nova área, de nova função, tendo que detalhar a importância disso para o impacto na organização. Se já não tem hoje comprador, se já não tem dev, né, para o cara de IT lá, desenvolvedor disponível no mercado, que está faltando profissional, que dirá para a gestão de serviço, que é um negócio que está surgindo, essa gestão de terceiros, gestão do serviço do terceiro, produto terceiro. Me parece, então, que se não desenvolver essas pessoas, a gente vai ter também dificuldade em contratação, até em fazer essa área e essas funções serem executadas. Vocês veem que realmente o mercado está carecendo dessa formação? Essa área está totalmente ligada, Alex, o surgimento dessa função está totalmente ligado ao crescimento, ao boom da terceirização. Então, tem vários dados, pesquisas que mostram quantas empresas têm investido na terceirização. E aí, com isso, né, se eu cada vez como empresa estou crescendo mais o meu número de fornecedores, o risco vai aumentando, os processos vão chegando, as dificuldades, as dores que o Bruno falou vão sendo sentidas, isso demanda um profissional, né? E a gente tem percebido, ao longo desse tempo acompanhando as empresas, que é natural que isso caia de colo de alguém, paraquedas. Então, chama uma pessoa de uma determinada área, qualquer, cara, tu vai cuidar disso agora. Bem despreparado, né? Bem despreparado. E aí a pessoa pode ter 2 tipos de ação. Ou ela vai começar a aprender sozinha e talvez meter os pés pelas mãos, usar uma estratégia que não é assertiva, ou vai pegar uma pessoa que vai ficar inerte. Cara, não sei, me botaram aqui fazer um negócio que eu não sei, não vou fazer. Não sabe a importância. Então, de fato, existe sim uma grande oportunidade surgindo aí de mercado de trabalho. O Bruno pode até comentar, mas a gente recebe, né, pedidos de empresas, clientes nossos, empresas que a gente tem se relacionado. Cara, que profissional eu posso contratar para ajudar aqui a nossa empresa, né? Me indica currículos, cara. Fatos, aí a gente já tem se deparado e vai crescer. Só nos últimos 60 dias foram 2 vagas que eu indiquei e as 2 pessoas foram contratadas. Então, às vezes, até eu brinco, eu tenho um mini banco de currículos de pessoas que têm interesse em vagas. As pessoas me procuram quando tem vagas, acham terceiros, eu indico aquele mini banco de currículo e tem dado certo.
As pessoas estão interessadas em profissionais que tenham experiência, que já tenham passado por alguma empresa, já tenham implantado a gestão de terceiros, já tem essa facilidade de relacionamento com o fornecedor. E isso termina sendo um diferencial. A gente tem uma comunidade também, que o Bruno fomenta, e lá, cara, é comum, gente. A gente tá precisando de um profissional que atue aqui. Isso, porque à medida que vai desenvolvendo maturidade e necessidade, vai criando essa captação no mercado de ter profissional, né? Exato. E as empresas sabem que tem profissionais com experiência no mercado. Então, as pessoas querem esses profissionais. Entendeu? Só que a dificuldade das empresas, acredito eu, vai ser pelo seguinte: apesar de muitas empresas terem esse profissional, o cargo do cara no LinkedIn, por exemplo, quem disse que vai estar sempre escrito, né, na descrição lá, cargo, analista de gestão de terceiros, gerente, coordenador de gestão de terceiros. Não vai, muitas vezes está escrito. Eu até tenho visto. E aí o cara não consegue recrutar, né? O cara do RH fala, eu procurei aqui e não achei ninguém, né? Eu até tenho visto, Alex, com mais frequência... O próprio cargo. O cargo de gestão de terceiros. Perfeito. Mas ainda não é tão comum, não. Mas tem sido cada vez mais frequente. E coloquem, gente, isso é importante, porque se você tem interesse em crescer nessa área... Coloca lá, porque as pessoas procuram realmente por gestão de terceiros. Quem não é visto, né, não é percebido. Então, assim, acho que o que o Bruno falou em relação à nomenclatura do cargo é uma área que está surgindo. Aqueles profissionais que conseguirem perceber esse movimento, conseguirem adquirir competências, tanto hard skill quanto soft skill, que são necessárias para essa função, cara, com certeza aí vão se falar uma onda muito bacana. Uma boa. E por isso que vocês pensaram na formação para esse tipo de público, para esse tipo de crescimento. Até porque, para o business de vocês, quanto mais formar, melhor fica em termos de maturidade, né? Certeza. 2 pontos aí. Primeiro, não adianta só contratar a Benhoff que está resolvido. É um trabalho de parceria. Se o cliente não estiver também fazendo seu papel, tiver pessoas ali dedicadas, envolvidas, o projeto não vai alcançar o resultado que poderia. Então, quando a gente chega num cliente que ele não tem essa pessoa com esse conhecimento, não tem com esse foco, a gente tem muita dificuldade em fazer o projeto decolar e encontrar resultados. E um outro ponto, é curioso como surgiu a ideia do curso. Veio a pandemia, né? Eu já tinha essa ideia de fazer encontros, sempre esse lado de fortalecer a gestão de terceiros da empresa. Mesas, né? As mesas redondas, presenciais, aqui em São Paulo, Rio, Curitiba, várias cidades pelo Brasil. Tá bom. Veio a pandemia, mudou todo o meu planejamento, né? Que eu tinha pensado para 2020, mas surgiu a ideia de fazer os webinars que todo mundo começou a fazer também. Perfeito. E veio aquela ideia, a cada 15 dias um webinar diferente, um tema diferente, o público se gostando, se encantando, puxando, querendo mais. Engajando. Foi o público que pediu a ideia do curso. Tá. O mais legal é isso. Não foi nem a gente que pensou assim diretamente em fazer um curso. O público começou a ver, poxa, esses webinars que vocês fazem são tão legais, tem tanto conteúdo bom, por que vocês não organizam isso no curso? Por que vocês não criam uma especialização, uma formação? E a gente começou a investir nessa ideia. Então, em janeiro de 2022, a gente fez uma pesquisa com mais de 130 pessoas, perguntando quais são os temas relacionados à gestão de terceiros que vocês têm mais interesse em conhecer, em aprender no curso. E foi legal, porque teve uma boa participação. E o pessoal foi dizendo, olha, eu tenho muito interesse em saber mais sobre legislação em relação... Agora eu quero saber o top 5 de temas aí. Qual é o top 5 de temas? Legislação, com certeza. Relatórios e indicadores. Como medir melhores indicadores. Como aumentar o engajamento do fornecedor. Então, engajamento e conformidade. Competências, principais competências. Como analisar foi algo que também bombou muito. Como analisar a documentação. Pessoal, pronto, coisa básica. Então, assim, o pessoal era colocado nessa posição e não sabia o que cobrar do fornecedor. Ou então, tá, beleza, eu cobrei esse documento. Pra quê? Então, assim, muitas vezes, cara, tem no contrato com o fornecedor uma lista estática lá de documentos que um cara em 1.900 bolinhas colocou que tinha que pedir para o fornecedor. O cara pede, não sabe o que fazer. Então, assim, a gente teve que, no curso, abordar pontos como esse aqui. Ó. Você vai olhar... Você nunca nem questionou para tal que documento né? para avaliar esse ponto por causa disso. Isso vai ajudar a sua empresa a se resguardar disso e disso. Então... foi algo que, com certeza, agregou muito, né, para a comunidade que está se formando em torno desse tema de gestão de terceiros, de especialista, e que, assim, faz com que a pessoa que está atuando nessa função, ela saiba da importância e do que ela precisa entregar. Isso aqui é legal. Pegando até o gancho do que eu me falou, eu achei até bom a gente exemplificar essa ideia de entender do risco, entender da documentação, porque esse, de fato, foi um dos principais itens. O pessoal entendeu o que seria analisado. Às vezes eu vejo um fornecedor que tem 10 não conformidades e o outro tem 2. O de 10 é mais perigoso. Será? A turma vai direto assim. Vai direto só foca nesse 10. Mas, pô, esse 2 aqui é um INSS e o FGTS, são 2 documentos super relevantes que o cara deixou ali de pagar porque está com dificuldade financeira. E o pessoal não tem essa noção.
Então, no curso a gente aborda isso. Quais são os principais documentos, quais são os principais riscos, o que é que o especialista precisa focar, direcionar na atividade do dia a dia. Porque o que você falou é curioso, que as pessoas vão no quantitativo errado, né? É. Porque o outro é quantitativo, só que é o quantitativo do tamanho do impacto. Exatamente. É quantitativo que causa. O impacto financeiro que pode causar, o impacto de imagem que pode causar, que tudo reverte em dinheiro, lucratividade, faturamento, etc. Né? Multa. Né? Isso. Então, esse é o impacto. E ao invés da pessoa focar na quantidade do impacto, elas focam na quantidade de áreas que estão com alguma pendência, né? Exatamente. E aí não faz sentido nenhum. Daí né? você vê, assim, ninguém comenta sobre isso dentro das empresas, né? Então não chega ninguém para treinar vocês e dizer, cara, o foco não é olhar só para a quantidade de documentos que não foram entregues, mas e sim a relevância daquele documento para Que é o dentro impacto. É isso aí. da organização. Perfeito, Entendeu? perfeito. Nesse crescimento todo, qual o espaço que tem, por exemplo, de... Muita gente fala, poxa, mas agora acho que eu até me interessei em ser um cara de gestão de terceiros, né? Qual o espaço que tem? Qual o salário que tem para os caras? Está crescendo, não está? Como que vocês estão enxergando isso? Olha, vou dar algumas percepções, né? Que a gente não tem nenhuma pesquisa a fundo realizada. Ainda. Ainda é, que a gente está trabalhando nisso. Boa. Bom. Mas percepções. Cada vez mais as pessoas... Primeiro, até indo um pouco além. Cada vez mais as pessoas estão procurando a Benhoff para realizar a gestão de terceiros. Então, quer dizer que as empresas estão preocupadas em realizar a gestão de terceiros ou não estão fazendo da forma certa e precisam realizar da forma correta e aí melhorar os resultados. Segundo, as pessoas estão me procurando muito para pedir profissionais realmente Perfeito. com conhecimento, que tenham experiência, que já tenham implantado, que já tenham aumentado a aderência, a conformidade, desafios, entendeu? E salários, conversando com alguns profissionais, a gente vê, varia ali de 4 mil para uma pessoa que está começando, 4 mil reais por aí, que tem um desafio pequeno, até 16, 17 mil reais a gente vê também profissionais. Varia muito, 2 fatores que eu acho principais. Primeiro, o desafio em relação ao volume de fornecedor. Se for uma empresa menor que tenha menos fornecedores, o desafio vai ser menor, ela não vai precisar de uma pessoa tão sênior ali para dar conta daquela tarefa. E outro também em relação ao desafio da área. A gente tem clientes que estão expandindo a gestão de terceiros para fora do Brasil, para toda a América Latina. Então, é um baita desafio assumir um projeto como esse. Então, a gente vê salários ali de 4 mil reais em média até 17 mil reais. E tudo muito em cima disso, de volume e desafio envolvido. Aí você já falou desafios, falou América Latina, realmente faz sentido, porque isso é um complicômetro, né? Você também trabalhar com o desafio de gestão de terceiros em outro país da América do Sul, seja América Central. Outra legislação, outra lista de documentos. Isso vocês encontram muito hoje? Sim. E vocês também trabalham com algumas coisas de América do Sul, ou expande para a Europa, África, alguma coisa ou não? Ou tudo? Por enquanto, América do Sul, principalmente. Por enquanto, América do Sul, tá? perfeito. O que a gente percebe é quem consegue realizar no Brasil, que é onde tem a maior dor de cabeça, entendeu? O maior desafio. É muito mais fácil fazer nos outros. É isso, entendeu? saquei. A legislação aqui é muito mais complicada. Mas aí a gente está trabalhando bem forte nesse sentido também. Perfeito, entendi. Porque é o que você falou, a América do Sul já expande, né? A América Latina, propriamente, já dá uma expandida. Cara, complica, porque é outra legislação, é outro país, é outro caso, outra terceirização. Outra cultura dos fornecedores. Aí o próprio profissional vai ter que ter uma competência de língua, né? De falar um espanhol, de falar um inglês, né? Senão o cara já não consegue atuar na América Latina. E aí, provavelmente até sobe o salário, né? Porque se você vai atuar em América Latina, falando com espanhol, com inglês e outros salários, acaba crescendo essa valorização do profissional, né? Falando ainda dessa oportunidade, Alex, a gente costuma ver também empresas que são auditadas de algum cliente nosso pela Benhoff, por exemplo, que nos procuram para virar cliente, porque elas têm terceiros também. Perfeito. E precisam fazer esse acompanhamento, seja por força de algum contrato e tudo mais. Então, assim, vejam que é algo, né, que, como o Bruno falou, assim, tem empresas grandes, ok, mas dependendo do porte da organização, até uma empresa menor também precisa disso daí. Lógico. Eu acredito que, como é algo embrionário, algo que está, né, começando a aflorar, ainda vai precisar de um certo evangelismo dentro das organizações. Então, se tem um profissional que tá com isso aqui, ainda não tem essa ideia do nome de uma área específica, ele vai precisar conscientizar, né, pessoas que estão acima dele, seu gerente, seu diretor, cara, existe algo, isso é importante, olha o que pode trazer de ganho. Então, a pessoa que está se interessando pelo tema, ela ainda vai enfrentar um pouquinho ter que mostrar o porquê, né, falar do porquê, mas com certeza é algo que vai compensar bastante, sabe? Muito um dos desafios, né?
Um dos desafios. Você criar essa cultura da gestão de terceiros na organização, né? E não é fácil. Mudar a cultura de lugar nenhum é fácil, entendeu? Mas é algo que é ser plantado, fomentado, e aí vai ser Para uma conquistado. empresa que já sofreu, né, as dores, normalmente vem de cima para baixo. Então, cara, o presidente, o CEO vai dizer assim, vamos implantar. Para uma empresa que ainda não teve tanto isso na pele, cara, normalmente vai vir de baixo para cima. Porque... É alguém que vai escutar aqui, né, assistir a gente. Vai... É isso, porque para fechar aqui, fazendo o último paralelo para a gente fechar, a grande sacada é esse desafio cultural e de sensibilização da necessidade, ela acontece de momentos e plataformas diferentes. Se eu comparar com o ESG, que é um tema que eu estou gostando de usar, que cai dentro da gestão terceira, inclusive, Sim. Como é que foi? Nossa, cara, quanto tempo se fala de sustentabilidade? Anos Se e anos. fala de sustentabilidade há mais de 30 anos, tranquilamente nas empresas. Aí fala sustentabilidade. E quantas vezes eu mesmo, né, falando de um termos pragmático do meu lado, eu falei, cara, esse negócio de abraçar árvore aí não dá em nada, né? Por quê? Porque era uma época que ainda falava de sustentabilidade muito com essa lógica de, puxa, temos que cuidar de plantar semente. Uma visão muito filosófica, romântica. Tava romântica, mas e não era que estava errado. É porque, no final das contas, faltava dor, faltava maturidade suficiente do mercado para pressionar a cadeia. É isso. Para mim, qual a grande sacada do ESG ter entrado no ar hoje para valer? Tem alguns motivos. Primeiro motivo, hoje o mercado exige isso. E quando eu estou dizendo mercado, eu vou separar em duas partes. O consumidor exige. A conscientização foi tão grande do consumo das pessoas físicas que hoje nós aqui três, eventualmente, nos últimos 1, 2, 3 anos, já deixamos de comprar alguma coisa por conta de alguma questão social, sustentável, diversidade de alguma empresa. E eu, há 15 anos atrás, eu nunca olhava isso na hora que eu ia comprar um produto no supermercado, no shopping, nunca olhei. E agora eu olho. Legal. Então, essa questão cria uma pressão para trás na cadeia, né? Porque você fala, cara, se eu não fizer na ponta, eu estou perdendo venda. Se eu estou perdendo venda, estou perdendo dinheiro, porque o consumidor mudou. Sim. Automaticamente, a dor foi, perdi dinheiro, perdi mercado. Por quê? Por causa disso. Então, eu vou fazer. Segunda que eu falei de visão no mercado, é a parte que investidores barra o mercado de capital, não agora o consumidor, também começou a prestar atenção nisso. E definir o investimento apenas em empresas com boas práticas. Isso remete o quê? Tem investimento de capital, que o cara fala, eu coloco o dinheiro aqui, mas não coloco aqui. Então está restringindo o crédito, investimento, alavancagem da empresa. Outra, valuation, né? O valuation está sendo feito o seguinte, cara, essa empresa está com um valor na bolsa que está com um preço da ação maior ou valuation de alguma M&A, de alguma fusão, aquisição, que o M&A aumentou. E isso justifica, por exemplo, que o ESG hoje veio para ficar, porque a dor já está dando resultado no business. Acredito que a gestão de terceiros vai caminhar por aí. Cada vez mais que pressionar, vai acabar caindo. Aliás, eu acho que não a palavra a reboque seria ruim, porque é tão importante quanto, mas o próprio ESG puxa a gestão de terceiros. Assim. Por quê? Porque se você pegar as 3 letrinhas, você pega o ambiental, né? E o social também envolve quando questão você pega o ambiental, você tem essa questão de cuidar do terceiro para ver se ele não está em risco de poluição, saúde, não sei o que lá, da imagem do clima. Quando você pega o social, você pega muita coisa, é trabalhista, segurança do trabalho, trabalho, diversidade, etc, etc. Quando você pega governança, toda a parte tributária, legal, jurídica. Então, na verdade, o ESG nas 3 letras, ele puxa juntamente com ele, impulsionando a gestão de terceiros. Então, acho que essa questão que a gente discutiu para fechar, essa maturidade, ela, como o ESG cresceu, gestão de terceiros eu vejo também que é um negócio que vai crescer e daqui a alguns anos talvez a gente esteja... Talvez alguém ouça o nosso bate-papo daqui a alguns anos e fale, nossa, mas que básico, né? Isso é verdade. Vai olhar daqui a 10 anos e falar, nossa, o cara tá falando de que área? Porra, o tamanho das áreas! Já existe, a gente tá... Legal, assim... É parte da nossa maturidade, o nosso bate-papo. E é bom, assim, a gente tá fazendo parte disso, né? Então, eu acho que o que a gente tá querendo trazer com essa formação e tudo é que, assim, existe esse caminho, quem se prepara antes, quem conseguir adquirir os conhecimentos que é preciso, cara, vai conseguir ter resultado primeiro e vai conseguir se diferenciar, né? Porque vai chegar esse estágio aí que vai ser basicão, cara. Basicão. Então não é, eu tenho isso, sou diferente. Não, se eu não tiver isso, eu nem entro para competir, né? São, de fato, assim, importante esse conhecimento, esse entendimento. Muito bom. Pô, Bruno, Almir, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu acho que para a maturidade que a gente está, é uma aula aqui o que a gente bateu e esperamos, né, que daqui 10 anos a gente possa rasgar
esse nosso bate-papo e avançar o nível de maturidade. A gente quer chegar no nível que esse curso aqui, que quer tornar as pessoas especialistas, seja algo tão natural, tão básico, algo que toda empresa precisa ter, todo profissional precisa ter da área, que a gente começa a falar de outras coisas, entendeu? De outros níveis. É isso aí, é isso aí. Então, de fato, o curso a gente já lançou, ele já está tendo uma boa recepção de quem está assistindo, a gente está ouvindo ótimos feedbacks da turma, mostrando o quanto está trazendo ideias boas, práticas boas, materiais também, todo material é compartilhado, e a gente quer fomentar cada vez mais isso. Quando eu comecei lá atrás, a ideia das mesas redondas, eu vi que o mercado não tem nada de conteúdo, artigos em relação à gestão de terceiros. A gente começou com as mesas redondas, aí depois vieram os webinars, agora vem o curso. A gente tem muito esse propósito de querer fomentar mais essa ideia, de preparar mais as pessoas. E não tem no mercado nenhum curso parecido, nada, com conteúdo, com a quantidade de horas, com tudo isso. Entendeu? De fato, a gente quer fortalecer essa cultura da gestão de terceiros na empresa. Muito bom, muito obrigado. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido. E qualquer dúvida, né? Onde que o pessoal encontra vocês para bater papo? O LinkedIn de vocês? O pessoal consegue encontrar, tirar uma dúvida? Vocês encontram no LinkedIn, Instagram, site www.benhoff.com.br e Benhoff Consultoria e tudo mais. Vocês conseguem encontrar a gente fácil por aí. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado também, Alex. Até mais, gente. Tchau.